Bom, pessoal, começando então a semana 3 aqui de segurança da informação. Vamos ver o que foi falado aqui, né? Semana 3 vai falar de autenticação de mensagens, do hash, do MAC, do HMAC, do SHA-3 e assinatura digital, né? Que são algumas coisas que vêm melhorando aí com o passar do tempo, né? Então, a autenticação de mensagens é um mecanismo para verificar a integridade de uma mensagem, né? Ou serviço, né? Garante que os dados recebidos são exatamente como enviados, né? Sem modificação, inserção, exclusão ou reprodução. Verifica se a suposta identidade do remetente é válida, né? E o propósito é proteger a integridade, validar a identidade de quem enviou, né? E garantir o não repúdio da origem, né? Resolução de disputas. Quais são os requisitos da autenticação, né? Lidar com a divulgação, análise de tráfego, modificação de conteúdo, modificação de sequência, modificação de tempo, repúdio da fonte e repúdio do destino, né? Os ataques, o tal do TRUD, né, que é o adversário que a gente usou lá no exemplo anterior, pode modificar a mensagem se não houver um mecanismo de autenticação e o canal for inseguro. O cara acaba mudando as mensagens que manda, né? Como que vai funcionar isso? Então, o Alice e o Bob, ele compartilha uma chave secreta K para gerar uma mensagem autenticada, dificultando a adulteração por meio do tal do TRUD, né, sem a chave. Então, ó, se a Alice quer mandar uma mensagem pro Bob e o TRUD está no meio aqui, ó, sem nenhum tipo de chave, né? O TRUD fala simples. Ele pega a mensagem M e manda uma mensagem M', no caso pro Bob, né? O TRUD pode modificar a mensagem, né? Agora, no caso, se eu tiver a Alice tiver uma chave compartilhada K, né, para gerar a mensagem autenticada, né? No caso, desculpe, uma chave autenticada MAC, né? A MAC que a gente chama aqui o K e o M, né? Que é o par, né? Que você tem que ter a chave mais a mensagem, né? O TRUD não consegue, né? Modificar porque ele não sabe qual é essa chave K, que ela vai criptografada, então vai autenticada, né? Então acaba chegando no Bob lá, o Bob tendo a chave K, né? Key, conhecendo, né? Ele acaba, o TRUD não consegue modificar a mensagem, né? Dando um exemplo aqui bem simples, né? Que o professor passou aí na aula. Funções hash, então, é um algoritmo que recebe uma mensagem de tamanho variável e produz um resumo de tamanho fixo, né, de saída. É totalmente incompreensível, geralmente sem relação aparente com os dados de entrada. O algoritmo é chamado de one-way hash ou algoritmo de hash, né? As propriedades de segurança, né, para ser criptograficamente seguro. É até difícil de falar essa palavra. É a unidirecionalidade, né? Resistência à pré-imagem, impossível determinar a mensagem de entrada, a partir do resumo, né? Resistência à segunda pré-imagem, né? Colisão fraca, é impossível de encontrar uma mensagem diferente que possui o mesmo hash de uma mensagem dada. Tem resistência à colisão forte, né? Computacionalmente inviável, né? Encontrar duas mensagens distintas que gerem o mesmo hash. Né? O efeito avalanche, alteração de um único bit na mensagem original, deve produzir um hash completamente diferente. E a pseudo-aleatoriedade, que é o mapeamento do hash para a mensagem, deve parecer aleatório. Né? Quais são as limitações desse negócio? Né? Qualquer um pode calcular o valor do hash, pois a função é pública. Né? Não pode ser enviado com a mensagem para autenticação, pois o adversário pode alterar a mensagem e recalcular o hash. Né? Exige um canal confiável para transmitir o hash de uma mensagem. Né? E quais são os usos e aplicações? Né? Autenticação com MAC, né? Que a gente falou aí. Assinaturas digitais, detecção de alteração de dados, verificação de senhas, detecção de dados duplicados, verificação de corrupção de arquivos. Quais são os algoritmos comuns disso? Né? O MD2, o MD4, o MD5, o SHA,
o SH1, o SH256, 384, 512 e o Whirlpool de 512 bits, que é o mais que tem mais bits, né? Então esse cara aqui é o mais seguro, né, no caso. As vulnerabilidades, né, que o MD5 e SH1 foram quebrados para colisões, né, ataques de dia do aniversário, tornando-os inseguros para registro de senhas ou criptografia, embora ainda úteis para verificar a adulteração de certos contextos. A estrutura geral da função hash interativa divide a mensagem em blocos, usa uma função de compactação F, né, repetidamente, e o valor final é o hash. Então aqui, galera, um exemplo da função hash que o professor usou, né? A Alice quer mandar uma mensagem, né, com o hash dessa mensagem. O thread aqui, no caso o invasor, pode forjar, né, uma mensagem e computar um hash na M', né, sem chave compartilhada. No caso aqui não tem chave compartilhada. Então, ó, não podemos enviar um hash com mensagem para servir de autenticação de mensagem, pois esse thread aqui pode alterar a mensagem e recalcular o hash e enviá-la para o Bob, né? Então o uso de hash precisa de um procedimento mais apropriado para garantir a integridade da mensagem, que vá a mesma mensagem para o outro lado, né? Então, os códigos de autenticação de mensagem, né? O MAC que a gente falou, Message Authentication Code. Então vamos passar aqui para os códigos de autenticação de mensagem. O MAC, Message Authentication Code, né? Então ele é um algoritmo que requer o uso de chave secreta, né? A mensagem de comprimento variável e uma chave secreta, né? A saída é um código de autenticação tamanho fixo. A verificação, o destinatário da posse e imposse dessa chave secreta pode gerar um novo MAC e compará-lo com o MAC recebido. Se forem iguais, a mensagem não foi alterada. As propriedades, né? O código gerado é reversível, né? E a função é a soma da verificação criptográfica que condensa uma mensagem de comprimento variável usando uma chave secreta para autenticador de tamanho fixo, né? Diferença do hash. Ao contrário do hash, pode haver mais de um texto simples pode gerar o mesmo MAC, mas é muito difícil encontrá-lo. O MAC usa uma chave e o hash não. A vantagem é que garante que a mensagem é inalterada e vem do remetente. Muitas vezes apenas a autenticação é necessária e ela pode persistir por mais tempo que a criptografia. O HMAC, né, que é o Hash Based Message Authentication Code, é um tipo específico de MAC que utiliza um algoritmo de hash, né, internamente para gerar um MAC. Foi desenvolvido por esses caras aí, né, em 1996. Nem sei falar o nome desses caras, o Mihir, o Ren e o Hugo, né? Especificado como padrão da internet no RFC 2104, né? Então ele combina uma função de hash criptográfica com uma chave secreta. O algoritmo usa duas passagens de computação de hash, derivando chaves internas e externas da chave secreta, né? A vantagem é que oferece melhor imunidade contra ataques, né? E as funções de hash suportadas, né? Pode suportar qualquer função hash criptográfica, como MD5, SH1, Whirlpool, HMAC, MD5, SH1, etc., né? É seguro se a função de resumo subjacente for pseudo-aleatória e livre de colisões ou apenas pseudo-aleatória. O SH3, né, é um novo padrão de algoritmo hash selecionado pelo NIST em 2012, né, para complementar o SH2 e oferecer uma solução em princípios distintos. Deixa eu só ver aqui, pessoal, o que é esse NIST que eu também não lembro não. NIST em 2012. É o Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia, tá? Então,
Eles que selecionaram esse algoritmo, né? A estrutura é baseada na construção em esponja, né? A função esponja usa uma função interna, permutação, uma taxa de bits e um algoritmo de preenchimento. Processo em fase de absorção e espremedura. Vantagem é boa resistência a ataques de extensão de comprimento, permitindo a geração segura de MACs, simplesmente adicionando a chave como prefixo de mensagem e aplicando a função KICAC. E pode ser usado diretamente para gerar MACs ou núcleo HMAC. Tá. Então esse é um algoritmo mais potencial, né? E por fim, aí, acho que estamos chegando ao fim, né? As assinaturas digitais, que é um conceito equivalente à chave pública dos MACs, né? Que usam chave privada. É um par de chave pública e privada, né? O remetente cria um hash da mensagem, assina, ou seja, ele encripta, né, o hash com a sua chave privada e envia a assinatura e a mensagem não encriptada, né? A verificação, o destinatário calcula o hash da mensagem, desencripta, né, a assinatura com a chave pública do remetente, compara o hash com o hash calculado. Se corresponder, a mensagem veio do remetente e não foi alterada. É mais eficiente assinar o hash da mensagem do que a mensagem inteira, pois operações de chaves públicas são computacionalmente intensivas. A garantia que garante que a mensagem original não foi alterada e que o hash da mensagem foi assinado por alguém com acesso à chave privada, que a gente presume que seja o remetente. E assim, galera, a gente termina a semana 3. Beleza?